Muito bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, mesa dos jurados. Primeiramente, desejamos agradecer a Deus pela oportunidade que tem nos concedido e também agradecer a vós todos quantos se encontram aqui presentes. Somos estudantes da área de informação e informática. Temos o trabalho do curso como título Criação de uma rede WAN virtual. Tivemos como orientador o Sr. Fezamar Rugel e o Sr. Casimiro Quial. Este mesmo trabalho foi elaborado pelos seguintes estudantes: Osvaldo Bem-vindo Pedro João e essa voz que ouvem, Nivaldo Cusemua da Conceição Mafunda. Ok, o nosso trabalho visa essencialmente mostrar as finalidades do programa Cisco Campus Tracer e também a todos quantos se encontram presentes mostrar como é que a rede WAN funciona em concreto. Ora bem, antes de começarmos a desenvolver o nosso trabalho, primeiramente vamos falar de redes de computador. Rede de computador é um conjunto de módulos processadores interligados por um sistema de comunicação capaz de trocar informações e compartilhar recursos. Trocar informações através de correio eletrônico e ficheiros. Compartilhar recursos através de impressoras ou mesmo espaço em disco. E as redes de computadores estão classificadas da seguinte forma: redes LAN, MAN e WAN. Redes LAN são as redes locais. Por exemplo, numa sala de aula temos uma rede local. A rede MAN é a rede que interliga diversos pontos de uma área metropolitana. E a nossa rede em estudo, que é a rede WAN, ela é a rede de área alargada que permite a interligação de cidades, países ou até mesmo continente. Ela usa satélites, antenas parabólicas e redes telefônicas. Essas mesmas redes são de grande importância no nosso dia a dia e o exemplo mais fiável da rede WAN é a internet. Dando continuidade do que o meu colega estava falando sobre a rede WAN, vejo que a rede WAN é a rede de área alargada, ou seja, ela pode ser estendida de um país para outro, de um continente para outro. Para haver comunicação dessa rede, o LAN que está situada num continente para outro continente, tem que haver uma linguagem comum, ou seja, um erro comum que pode desunificar. E esse erro comum é chamado de protocolo. E existem vários tipos de protocolos, né? Tem X25, tem ATM, tem HDLC, DLC, tem o Frame Relay. E nós, na nossa criação da nossa rede WAN, nós usamos o protocolo Frame Relay. É um protocolo que adota o método de computação de circuito virtual e está auxiliado com o identificador de circuito virtual, que é o DLCI. Quando um pacote é enviado, usando o protocolo de Frame Relay, o DLCI, que é o identificador de circuito virtual, recebe a mensagem e encaminha para o destino. Também, toda a rede ela tem estrutura física, ou como é que ela é feita. Quer dizer, a imagem ou o layout de como ela foi desenhada. Por exemplo, a rede que está, estes computadores que estão sobre a mesa, ela está a depender apenas de um nome. E a sua topologia é estrela, na qual ele depende apenas de um nome. E nossa rede também que nós criamos, por exemplo, como mostra aqui, nós criamos uma rede de uma determinada empresa que usa a rede WAN, e que depende apenas, a comunicação dentro das três LANs depende de um nome, que é essa nuvem que está aqui ao meio. E existem várias outras topologias, como a hierárquica, estrela, anel, a híbrida e outras. Ok, dando continuidade, conforme já ouvimos o meu colega muito bem, o nosso trabalho tem como tema criação de rede WAN virtual. Ou seja, esta rede não será numa realidade, mas sim terá um programa que será feita a simulação, que é o Cisco Campus Tracer. Foi um programa desenvolvido pela Cisco, que é um programa educacional gratuito que permite a evolução dos estudantes na área de rede. Ela também possui a certificação CCNA. Ok, passamos assim então a mostrar a nossa rede. Ok, eis aí a imagem da nossa rede criada. A rede WAN criada por os seguintes estudantes, Osvaldo e Nivaldo, ela primeiramente vai tratar de uma empresa, ou seja, demos um nome à empresa, que é a empresa MAT. Ok, essa rede está situada em locais diferentes. Por exemplo, temos a província da Luna Sul, a província do Luanda e a província de Malange. Conforme nós já ouvimos que a rede LAN é de área alargada, ou seja, vamos então mostrar os equipamentos que nós utilizamos para que essa rede fosse possível. Na nossa rede, tivemos os seguintes equipamentos: computadores, telefones, impressora, switch, servidor, roteador wireless, roteador e a nuvem.
passa assim a mostrar que o computador é a máquina que todos nós usamos diariamente, que nos permite realizar vários tipos de dados. A impressora é um dispositivo que, quando conectado a um computador ou a uma rede de computador, tem a função de dispositivo de saída, imprimindo gráficos ou textos. E também temos o switch. O switch é um encaminhador multiportas que, por exemplo, conectado a 10 computadores, ele direciona a mensagem para o novo destino, quer dizer, ele evita o congestionamento da informação. Temos também o roteador Warlaser. O roteador Warlaser é um roteador que tem a mesma função de um roteador normal, mas ele, por sua vez, disponibiliza serviços de internet para a rede. E também temos esses mesmos serviços são via Wi-Fi, conforme podem ver aqui. Ok. Temos também o roteador. O roteador é o responsável pelo gerenciamento de toda a informação de uma rede. Ou seja, ele controla toda a informação e o tráfego da rede e encaminha para o local de destino. Dando continuidade ao que o meu colega está a falar, vou começar a falar de outros equipamentos, como servidores e telefones VoIP e também a nuvem. Servidores podem ser um software ou um computador que oferece serviço a um determinado cliente, ou seja, ao usuário. E esses usuários que recebem esse serviço são chamados de cliente. Por exemplo, nessa sala, nós temos esse é um servidor e esses computadores que estão aí ligados são usuários. Esse computador oferece serviços para esse e os que recebem são chamados de clientes. Nós usamos vários tipos de servidores. Usamos servidor de HCP, servidor de DNS, servidor de e-mail, servidor de FTP e servidor de HTTP. O servidor de HCP tem por função distribuir os IPs automáticos em cada máquina. Senão seria cansativo passar em cada máquina, por exemplo, distribuir em cada máquina o seu IP. Seria cansativo passar o administrador em cada rede para distribuir o IP em cada máquina. Mas o servidor de HCP já me possibilita automaticamente ele distribuir os IPs em cada máquina. Usamos também servidor de DNS, em que é um servidor que está na responsabilidade de traduzir um determinado domínio para IP ou IP para um domínio. Como, por exemplo, nós criamos uma página que disponibilizamos que é www.mate.com. Essa página, na realidade, ele está num servidor. E esse servidor tem um IP, que é 192.168.1.3. Mas nós convertemos esse IP para um determinado nome, para ser mais fácil ser memorizado para qualquer um que quiser acessar essa página, que é o www.mate.com. Essa é a principal função do servidor DNS. Usamos também o servidor de e-mail, que tem por função enviar e receber os e-mails. Nossos funcionários, por exemplo, nas 3 províncias, que é a empresa Mate, que é a abreviação de Mavunda Cheleca, nós criamos, em cada província, nós metemos funcionários. Numa província metemos Osvaldo, no Nivaldo Coragem, noutra metemos o professor Fizamar, o professor Bartolomeu e a tia Antônia Samba, noutra metemos o tio Celestino Cheleca, outra metemos o tio Domingos Mavunda, noutra também tem a Sara de Lina Musa. E cada um desses funcionários, eles têm um correio eletrônico para permitir comunicação um ao outro. Temos também servidor de FTP, que é um servidor muito importante para uma empresa, porque ele preserva os arquivos importantes. Se a empresa não quiser guardar os arquivos importantes no computador do pessoal, pode vir alguém e entrar sem permissão e pode apagar. Tem um servidor de FTP que se responsabiliza em guardar esses arquivos. E tem pessoas que estão permitidos a entrar nesse servidor. Por exemplo, na nossa empresa, nós criamos um servidor de FTP. E quem tem permissão para esse servidor, por exemplo, o diretor que é o Osvaldo, ele tem permissão de apagar, de ler, de renomear e ter lista. E o diretor também, o diretor de Osvaldo, também tem as mesmas permissões. Mas, por exemplo, aqui o João Celestino Cheleca, aqui é de outra província, não tem permissão para aceder esse servidor da principal. Mas ele só tem permissão de ler, de escrever e ter a lista. Não pode apagar nem renomear o arquivo. Usamos também o servidor de HTTP, que é um servidor que disponibiliza site para a internet. Nós criamos um pequeno site em HTML, um site estático, que depois vamos mostrar na simulação como é que ela funciona. Eu também vou falar dos telefones VoIP, que são telefones que comunicam-se através de IP. O roteador, ele distribui os IPs aos telefones e ele, através de IP, pode comunicar-se um ao outro. Ela pode ser configurada numa LAN normal ou pode ser comunicada através de internet. Não é preciso pagar uma rede telefônica, ela usa a rede telefônica para haver comunicação entre elas. Os funcionários que eu disse anteriormente, cada um deles registramos o número de telefone que ele utiliza atualmente. Mais tarde nós vamos mostrar como é que esses telefones funcionam. O que é o mais importante é a nuvem, não é?
A nuvem nós metemos aí, é o centro da comunicação das três mãos. Nós metemos aí para representar a ligação que essas três províncias, elas estão conectadas através de via satélite. Na província da Lunda Sul, tem, tem uma antena VSAT que envia sinal para o satélite, e o mesmo também na província de Malange e também na província de Luanda. Quer dizer que a ligação ou a comunicação entre essas três mãos, ela para através do sistema de via satélite. Usamos o protocolo, como já disse, o Frame Relay, né? Usamos o protocolo Frame Relay. Usamos também, né, a rota, uma rota na qual ele reconhece, o computador tem a função de reconhecer os IPs das lines diferentes, para quando alguém de outra província quiser comunicar com a província da Lunda Sul, o computador tem que reconhecer quem é essa pessoa que está a vir aqui, né, entrar na minha rede. E usamos também o Clock RAT, que é o tempo de encapsulamento, ou seja, o tempo de encapsulamento é o tempo de ligação dos roteadores. Eles têm um tempo determinado que vai haver ligação. Depois, no modo simulativo, vamos ver como é que esse tempo ele funciona. Ok, depois de ouvirmos atentamente o que o meu colega está dizendo, vou dar continuidade de alguns serviços implementados na nossa rede WAN. Primeiramente, vamos aqui mostrar a todos que os nossos serviços disponibilizados como servidor de e-mail, o colega explicou muito bem, todos os funcionários têm um cadastro de e-mail na sua página. Ou seja, cada funcionário tem o e-mail com o domínio @mate.com, que é o nome da nossa empresa. Ok, o funcionário Coragem vai tentar enviar uma mensagem para o funcionário Bartolomeu, que se encontra em outra localidade. Ok, ele coloca o e-mail do funcionário Bartolomeu, que é bartolomeu@mate.com, e aqui coloca o assunto da mensagem. Olá, e ele envia o texto. Por sua vez, no servidor de e-mail existem dois serviços que disponibilizam a entrega e o recebimento, que são o SMTP e o POP, que disponibilizam a entrega e o recebimento. Se nós formos ver, o funcionário Bartolomeu entra no seu serviço de e-mail e vê que tem uma mensagem do funcionário Coragem vindo da província da Lunda Sul, e ele recebe. E se quiser reenviar a mensagem, é só dar um reenvio e escrever a resposta da mensagem. Isso também podemos ver no modo simulation. No programa de simulação, passamos assim então a ver como é que a informação será trafegada neste mesmo serviço. Ok, por exemplo, o funcionário de Tamar se encontra na província de Malange, tenta enviar uma mensagem para o funcionário Coragem com um assunto, com todo mundo que tem e-mail. Ele primeiramente coloca o endereço, o assunto e o texto. A mensagem será enviada, o colega vai clicar em Capture Play, e aí a mensagem vai passando, passa para o switch para o roteador, do roteador para a nuvem, por sua vez a nuvem encaminha para outro roteador de outra província, e a mensagem volta com o relatório de entrega que o funcionário Coragem terá. Eis aí a mensagem que o funcionário Coragem recebeu do outro. Ok, também mostrando alguns serviços que a nossa rede WAN disponibiliza, temos o serviço de HTTP, ou seja, página web na internet. Os funcionários têm disponíveis, por exemplo, uma empresa utiliza HTTP ou um site para fazer o marketing da sua empresa, ou seja, disponibiliza um site para expandir os seus produtos. Por exemplo, o funcionário Bartolomeu, que se encontra na província de Malange, ele pode aceder à página. Essa é uma página estática desenvolvida no editor de página web, que é o HTML, e aí, bem-vindos à nossa página 2014. Essa página foi desenvolvida pelos seguintes estudantes, Osvaldo e Nivaldo. Ou seja, e também o roteador Warley, como eu ia dizendo primeiramente, disponibiliza os mesmos serviços de internet. Quer dizer, se o funcionário estiver em sua casa, pode aceder aos serviços no escritório, se ele se encontrar doente, pode aceder à página web da empresa.
Essa aí a página dos funcionários que se encontram via Workplace. Tem. Para dar continuidade, vou falar um pouco também dos computadores que estão ligados via wireless. Estes computadores, não é qualquer um pode vir com o seu computador e ter acesso ao sistema wireless da nossa empresa. Ele tem que ter cadastro no servidor da nossa empresa, tem que ter nome e a palavra passe para ele poder aceder ao sistema de wireless da nossa empresa. Essa é uma das seguranças que nós metemos na nossa empresa. Vamos também mostrar um dos serviços, que é o serviço FTP. Né? Vamos mostrar como é que podemos adquirir o serviço FTP, que é de grande segurança. Por exemplo, o diretor Osvaldo, né? Quer entrar no servidor FTP para tirar um arquivo ou copiar um arquivo, né? Entramos em próprio de comando ou linha de comando, com o comando FTP, e ele pede username. Se não está visível, podemos ver aí, ele pede nome de usuário. Aqui, quem não tiver nome do usuário, qualquer um pode entrar, só tem que ter o nome do usuário para poder entrar. Por exemplo, eu estou cadastrado com o nome do usuário Osvaldo. E em seguida me pede a palavra passe. Eu tenho que ter minha palavra passe para poder aceder ao serviço de FTP que o servidor oferece. E eu também a palavra passe Osvaldo. E por fim vemos aqui FTP, quer dizer que eu já estou dentro do servidor de FTP. Dentro desse servidor eu posso ter a lista dos arquivos que estão lá. Posso copiar um arquivo, posso apagar, renomear e outros mais. Por exemplo, nós aqui vamos dar um exemplo de uma das permissões que eu tenho, que é de apagar um dos arquivos. Com o comando vídeo, que é para ter a lista dos arquivos que estão dentro do servidor. E aqui mostrou todos os arquivos que estão dentro do servidor. Por exemplo, eu vou apagar o servidor eu tenho permissão de apagar, então vou apagar um dos serviços que estão lá. Por exemplo, com o comando delete. Vamos apagar, por exemplo, o arquivo saldo anual. É o saldo anual, já que não me interessa mais da minha empresa, então vou apagar esse arquivo, porque não tem nenhuma importância. Metemos saldo anual, ponto .bin, que é o formato, e dou Enter. E por fim, mostra aqui delete file message. Se nós entrarmos novamente com o comando dir, vamos ver que já não tem mais, só que não está visível, já não tem mais o arquivo saldo anual, porque eu tenho permissão para apagar e para poder fazer o que eu bem entender. Nós demos permissão a esse serviço ao diretor desta empresa, que está a filial que está em Luanda, ao diretor que está em Maranhão, e os dois diretores que estão aqui, o diretor e o subdiretor, nesse caso Osvaldo e Guivaldo, que estão aqui na província da Lunda Sul. E também vamos mostrar por fim já o telefone VoIP, como é que ela funciona. Por exemplo, funcionário. Eu pretendo ligar para o funcionário que fez a macrogel, que é o meu professor que está ali, né? Eu pretendo ligar para o professor que fez a macrogel. O professor fez a macrogel, nós registramos o seu número de telefone que ele tem usado atualmente. O seu número de telefone é 941, se não estou em erro. 941 61 69 77 e levantar o telefone e temos aí a confirmação. Sempre podemos ouvir há uma chamada em linha. E aqui desse lado, se para ver os que estão distante a ver, tem uma chamada em linha a piscar. E aqui ele mostra o destino da mensagem, ou seja, onde é que ela está a vir, que vem do número 946 83 76 41, que é o número que eu uso atualmente. Se o professor quiser me ignorar, não quiser falar comigo, eu pode deixar, mas também se quiser me atender, é só levantar o telefone e em seguida vem uma mensagem aqui comigo, quer dizer que é a conversa, posso conversar com ele, matar saudade e isso e muito mais. Não deixamos de lado também a política de segurança, mas não metemos muita por causa do tempo para explicar. Usamos o NAT, o NAT de NAT, na qual na província principal convertemos mapeamos o endereço dessa rede em caso de internet, porque na internet nem todos que estão lá têm boas intenções. Tem intenções de entrar na rede, poder entrar para pagar seus arquivos, pagar sua empresa. Então, o NAT que nós metemos, traduzimos o endereço, na qual, quando eu Osvaldo enviar um determinado pacote é um fora dessa rede, ele não vai enviar com a identidade dele, a identidade verdadeira. Porque a identidade verdadeira desse preservador que nós usamos é o 92168.1, por exemplo, aqui é 104. Mas quando ele enviar aqui, esse computador não vai dar conta aqui. É o 92168.1.
1.1.104 que enviou, mas vai reconhecer apenas o IP do serial, e é apenas que vai lhe mostrar que não tem como ele achar minha identidade para poder me invadir. E temos assim por concluir, que usar esse programa, o Cisco Progress, é de grande importância para investigadores em termos de rede de computador, pois ele facilita estudarmos, criarmos redes. Em caso que futuramente sermos engenheiros de rede de computador, nós podemos, quando nos solicitarem uma determinada empresa ou uma determinada instituição para podermos implementar uma rede, nós podemos aplicar aqui, primeiramente, achar os erros que nós podemos encontrar no terreno, corrigir os erros, fazer um layout, achar um protocolo ideal que nós podemos meter e para não haver complicações na hora da montagem real. E também mostrar aos caras que estão aqui presentes como é importante a rede WAN. Sem a rede WAN não seria possível nós comunicarmos com uma pessoa que está aqui, outra que está em Ruanda, outra que está em Brasil, outra que está em França. Essa é uma das importâncias que tem a rede WAN. Ok, dedicamos esse trabalho única e especialmente aos nossos pais, Domingos Mabunda, Antônia da Conceição Samba, Celestino Queleca, Sara Adelino e Maria Ferreira. Damos espaço então à questão. Alguém entrar, também vai ser permitido aí, já que vocês disseram que não tem que ser cadastrado. E imaginamos que esse camarada queira entrar, qual seria a política que vocês iam usar aqui para que ele não pudesse entrar na rede interna? Qual seria isso? Ok. Em caso de termo de regulamento, Isso. ok. Nós, com o servidor de autenticação, que vamos dar um exemplo, que é o servidor de autenticação, ele nos permite, nós cadastramos usuários que podem ter permissão na rede Wi-Fi. Por exemplo, aqui nós temos permissão, o Coragem, o Oswaldo, o Nivaldo e o Oswaldo. Apenas esse ele tem permissão para entrar com a rede Wi-Fi. No caso, você vê um funcionário novo, o administrador de rede tem que ter responsabilidade de ir no servidor, cadastrar o usuário para poder ter acesso a esse serviço. Então, esses usuários todos que vão ali no nosso jardim, acessando, pronto. Isto tem permissão também. O roteador WarLaser também tem a função de disponibilizar internet aos usuários. Não para entrar na rede da empresa, mas sim só terão disponíveis serviços de internet. Mais nada. Primeiro agradecer, lembrando do nosso filho aqui na Vila Sul, apresentar dessa forma o seu trabalho. Sinceramente, sinto-me muito bem e dizer que dá de parabéns para o professor do Médico. Fiquei muito emocionada. Mas aqui tem eu queria saber quais são os equipamentos para a criação de uma rede. Nossa rede WAN foi criada com os seguintes equipamentos: um computador, uma impressora, um switch, roteadores, uma nuvem. Também usamos sistemas de telefonia, o VoIP, que é a nova versão de telefones,
e também utilizamos cabos. Os cabos aqui pretos apresentados são cabos de fácil internet, ou seja, tem a conexão com 45. E os vermelhos apresentam os cabos DCE, ou seja, entrada serial. Temos de agradecer a todos que puderam estar presentes, perderam o seu tempo, outros que puderam ir ao trabalho, puderam estar fazendo os seus estudos, vai estar aqui nos assistindo. Temos muito para agradecer e cometemos uma frase que nós fazemos hoje, né? É importante, e colocamos um dia da nossa vida para fazermos isso. Muito obrigado. Mas por enquanto já levando um pouco de quadro, temperar, tá bom, então vai deixar mais